Não, você sai quando tocar. Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Hoje o assunto é conhecimento. Mas, olha, se você ainda não é inscrito, aproveite agora. Não esqueça de também acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos importantes que nós colocamos para o seu conhecimento. E, portanto, vamos falar dele, né? Conhecimento. Isso está associado a quê? Sempre a algum saber, alguma competência intelectual que nos habilita a ter uma relação boa com o mundo ou com as pessoas, né? Um saber é sempre bom. Muito bom saber, não é, Chão? Muito bem. Mas o conhecimento é uma coisa fácil de se conquistar, de se adquirir? Evidentemente que não. Nós não nascemos sabendo nada. E esse assunto já vem gerando discussão desde os tempos antigos, da antiga Grécia, onde Sócrates e os sofistas tinham uma questão, um embate a respeito desse assunto. Para os sofistas, conhecimento não existe, verdade não existe, o que existe é a opinião, a doxa bem defendida. Já para Sócrates, o conhecimento verdadeiro é alcançável desde que se reconheça a ignorância. Então, todos conhecem a frase de Sócrates, né? Sei que nada sei. Essa frase, no entanto, é uma postura de humildade em relação ao conhecimento, né? E inicia uma busca pelo conhecimento, através do quê? Do diálogo, da troca de ideias e da honestidade intelectual. Então, um diálogo pode favorecer o surgimento de uma doxa mais aprimorada, mais próxima da verdade. Logo, o filósofo não é o dono da verdade, é aquele que busca a verdade, que caminha em direção a ela. A dialética platônica, de colocar uma tese contra uma antítese, criando a possibilidade de uma síntese, é exatamente essa ascese dialética, onde nós, a humanidade, chegamos cada vez mais próximos da verdade. Conhecimento e verdade, então, nesse sentido, são quase que sinônimos, né? Não dá para falar assim, poxa, um conhecimento falso. Ah, que belo conhecimento. Então, conhecimento e verdade são sinônimos, né? Verdade. Bom, como é que a gente adquire o conhecimento? Primeiro temos que nascer, evidentemente, né? E ao nascermos, nós vamos tendo contato com o mundo externo. E esse contato, ele tem algo fundamental na vida humana, que é a intuição. A intuição, então, é o primeiro passo, a primeira etapa de todo e qualquer conhecimento. Nosso conhecimento, então, ele nos vem como um flash de entendimento de alguma parte da realidade. E esse entendimento, então, depois ele deve ser traduzido em linguagem, ele deve ser recodificado em linguagem, né? Porque a intuição pura, ela ainda não é um conhecimento, ela torna-se um conhecimento a partir do momento que nela é colocado um formato linguístico, ou ainda qualquer expressão de comunicação, não é? Em geral, a fala, a escrita, os gestos e os gráficos, os desenhos, as pinturas, enfim, tudo isso então são os portadores da intuição. Muito bem, agora vamos falar um pouco do conhecimento enquanto fonte, a fonte do conhecimento. Podemos ter conhecimento a partir dos nossos sentidos ou então através do nosso intelecto. Muito bem, aqui temos duas escolas absolutamente diferentes. Quando nós entendemos que os sentidos são as fontes do conhecimento, estamos no empirismo. Quando entendemos que é a razão, estamos no racionalismo. No empirismo temos a figura simbólica e emblemática de John Locke.
e pelo lado do racionalismo, René Descartes. O Descartes era um matemático e ele introduziu a ideia do racionalismo na filosofia num período em que o empirismo sofreu um grande golpe. Qual foi? A queda do sistema geocêntrico, né? A explicação geocêntrica do universo. Né? Como você sabe, né, Ptolomeu, lá na Antiguidade, propôs que a Terra era o centro do universo, baseando-se em quê? Nas observações. Todo dia o céu, né, se move em torno da Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, tudo se move em torno da Terra. Mas, né, mesmo que você possa observar isso e concordar com Ptolomeu, isso ficou demonstrado por Nicolau Copérnico, por Galileu e depois Kepler, não ser verdadeiro, porque na verdade é a Terra que gira e a Terra é simplesmente mais um planeta a girar em torno do Sol. Então, o heliocentrismo, o sistema heliocêntrico de explicação, desbancou o geocentrismo. E com ele, né, o empirismo, os conhecimentos vindos exclusivamente das observações sensíveis, né, das experiências sensíveis, também sofreu um grande abalo. Bem, para Locke, John Locke, um empirista, tudo que vem ao nosso entendimento vem pelos sentidos. Ele tem até uma figura, uma metáfora, a mente é como uma tábula rasa. Então, ao nascer, o ser humano não tem nada na sua mente, é como se fosse uma folha em branco, um HD, hoje em dia, né, falando, né, por favor. Se você imaginar um HD de computador zerado, ainda nem formatado, seria a tábula rasa de Locke na metáfora. E essa tábula rasa, então, será escrita pelo quê? Pelas experiências, né? A experiência sensível vai formando o conhecimento na mente humana. Locke não despreza a razão, ele entende que as sensações, né, são provocadas pelos sentidos na nossa mente, mas elas depois provocam as reflexões, aonde entra o nosso raciocínio. Descartes entende que a tarefa é ao inversa, é preciso desconfiar das ilusões dos sentidos, valorizar a razão, né? Depurar tudo que possa ser enganoso ou de origem de autoridade, ou seja, de alguém que afirma sem demonstrar, né? E para chegar a um conhecimento seguro. E através da dúvida metódica, ele vai paulatinamente limpando esse caminho, todas essas ilusões, até chegar na famosa frase, né? Penso, logo existo. Esse penso, logo existo, então, coloca no sujeito o centro do conhecimento, né? E quem é sujeito? A própria razão, não é? Então, com Descartes, a modernidade se divide em empiristas e racionalistas. Mais adiante, surge a figura de David Hume, que é um empirista, mas um empirista extremamente autocrítico. Ele vai atacar a questão da indução. O que é a indução? A indução é aquele processo em que você tira uma conclusão a partir de eventos repetidos. Então, uma coisa acontece uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, como, por exemplo, o geocentrismo, né? Você vê o Sol todo dia nascendo e morrendo lá, e ele se move, não é? Não é porque uma coisa acontece sempre que há uma garantia lógica, né, da qual eu pudesse deduzir uma verdade. Entenderam? Então, a indução não tem garantia lógica para David Hume. O David Hume vai influenciar bastante um outro filósofo chamado Immanuel Kant, que vai fazer uma conciliação entre empirismo e racionalismo, vai também aproveitar o dogmatismo e o ceticismo para construir uma postura crítica em relação ao conhecimento. Mas esse assunto a gente pode continuar em outro momento, não é? Afinal, o vídeo está ficando longo, você está ficando cansado e confuso, não é verdade? Então vamos parar por aqui. São elementos básicos, só para
a gente começar esse assunto e depois deslanchar. Tá bem? Então, até outra hora, pessoal. Vamos lá! Colocando like, hein?